Graça e paz. É um prazer estar aqui. Eu me uno aos irmãos e a essa igreja em luto pela família que teve a perda dessa jovem de 15 anos. E eu me uno a vocês. Fico triste por isso, mas nós sabemos que Deus, através do Espírito Santo, Ele vai consolar a essa família, a esses pais e a igreja. Eu sou mineiro de Teoflotone, já estive aqui uma vez. Eu não sei se vocês lembram de mim. Eu estou com o microfone baixo, eu tenho o costume de abaixar o microfone, porque uma vez eu estava em uma igreja de poucos recursos, no interior da Bahia, e a igreja tinha o microfone era de fio, de cabo, e eu tinha a barba grande, e eu estava com o microfone encostado aqui na boca. Então eu levei um curto-circuito, porque a barba enrolou no microfone, né? E eu comecei a tremer, e era uma igreja de veias pentecostais. O pessoal começou a gritar, glória a Deus, aleluia. E eu tentava tirar o microfone, e o pessoal pensava que eu estava tendo uma experiência transcendental, mas na verdade não era o choque mesmo, né? Meus irmãos, hoje o tema é Eu Creio em Missões. Eu sou missionário na Espanha há 10 anos, sou diretor nacional de uma missão chamada Jovens com a Missão Jocum. Faço parte de um movimento aqui no Brasil chamado Povos e Línguas, que tem o objetivo de conscientizar uma vez mais a igreja brasileira e mobilizar vocacionados. Então nós contamos com as orações dos irmãos. Amém? Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 15. Eu creio em missões. E por que eu creio? Eu poderia resumir dizendo, porque eu sou missionário, né? Mas nós vamos ver à luz das Escrituras que nós somos vocacionados. O Senhor nos chamou, a igreja do Senhor Jesus, a existência dela, parte da existência dela diz respeito a cumprir o chamado do Senhor Jesus, a cumprir nessa terra o chamado do Senhor Jesus, que é levar as boas novas a todas as nações. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, a Bíblia diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Eu creio em missões, porque missões, pode colocar, sim, porque missões me alcançou. Eu me converti, aliás, já que eu estou no meio presbiteriano, eu não me converti, o Senhor converteu o meu coração. Eu tinha 19 para 20 anos, quando eu decidi, eu pensei, eu tinha convicção que a melhor coisa para a minha vida era dar um tiro na minha cabeça. Eu era um jovem de uma família estabilizada, minha família, meus pais são equilibrados, casados há mais de 50 anos. Meu pai sempre honrou a minha mãe sempre honrou meu pai. Eu não venho de uma família desestruturada, no entanto eu fiz uma análise, eu fiz uma observação e eu percebia que esse mundo era cruel. Eu percebia que para viver nesse mundo eu teria que sustentar uma perspectiva, uma vida de busca, de aceitação para ser alguém nesse mundo. Eu observava que quando os pais incentivavam os filhos a estudar, sempre depois de você tem que estudar, a frase vinha, porque se você não estudar, você não vai ser alguém na vida. Então o que foi gerando na minha cabeça foi que eu precisava ser alguém para ser respeitado. Só que a sensação que eu tinha é que sempre quando eu conseguia chegar nas metas que eu estabelecia para ser respeitado, aquelas metas não me satisfaziam
e já não satisfaziam mais as pessoas. E eu tinha que buscar outras metas para ser alguém nessa vida. E eu, com 19 anos de idade, eu percebi que o mundo, que esse plano, que o sistema, o que o sistema propõe para nós é uma mentira. Porque a Bíblia diz que eu sou filho. Só que quando eu sou apresentado a alguém, geralmente não me apresentam como Mira não, olha, esse é o Júnior, ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa maravilhosa. Geralmente me apresentam para qualquer pessoa falando as minhas credenciais. Esse é o diretor nacional da Jocum, formado em teologia, uma pós-graduação em antropologia. Ele é uma bênção, só a pessoa mais não serve. E eu, com 19 anos de idade, meus irmãos, eu decidi dar um tiro na minha cabeça, porque eu percebi que eu não ia conseguir sustentar essa sensação de ter que sempre provar para as pessoas que estavam ao meu redor e para o mundo que eu era alguém. Eu entrei num total desespero, em uma depressão profunda de 1 mês. E depois dela, eu pensei que a melhor saída seria dar um tiro na minha cabeça. Só que o Senhor me alcançou. A missão de Deus me alcançou. Nós não podemos tratar a missão de Deus como tratamos uma empresa. A missão de Deus, ela não pode ser tratada em uma perspectiva de quantidade. A missão de Deus, ela não pode ser tratada em uma perspectiva só de alcance. A missão de Deus, ela deve ser definida pela nossa fidedigna comunicação do amor de Deus a esse mundo. E é por isso que eu creio na missão. O amor dele me alcançou, o Senhor cruzou o meu caminho e mudou a minha vida. Meus irmãos, eu sou uma pessoa nova, às vezes até sendo interpretada como irresponsável, porque no contexto missionário que eu vivo, eu sou um missionário romântico. Eu converso com os meus irmãos vivem aqui em Sorocaba, são servidores públicos na Polícia Civil. E meu irmão mais novo do que eu, mais velho, ele me pergunta: Júnior, por que você não pensa em organizar a sua vida e comprar uma casa? E eu digo para ele: eu quero comprar uma casa, só que eu não tenho dinheiro para comprar agora. Então, mas por que você não pensa em alguma coisa e organiza a sua vida? Júnior, você vive essa vida de missionário, você vive essa vida de pregador do Evangelho de uma forma muito romântica. E eu digo para ele: é verdade. Sabe por que é verdade? Eu sei de onde eu fui tirado e eu sei com quem eu estou hoje. Eu creio em missões porque essa missão me alcançou. Esse amor, essa paz que nós lemos na Bíblia, ela me alcançou e mudou a minha cosmovisão, mudou a minha perspectiva de vida. Eu digo para ele: não significa que eu não quero uma casa, que eu não estou pensando na minha aposentadoria, mas significa que hoje, pelos meus meios, pela minha força, pela minha ansiedade, a ansiedade nada mais é do que o acúmulo de futuro no presente. Eu não vou fazer isso, Júlio César. Eu confio naquele que cruzou o meu caminho, naquele que me impediu de cometer uma loucura, e naquele que trouxe paz na minha vida, que é o Senhor Jesus. Então, por que eu creio em missões? A primeira coisa, meus irmãos, porque essa missão nos alcançou. Você é fruto da missão de Deus nesse mundo. Você já parou para pensar onde você estaria agora, ou como você estaria sem Jesus? Se já conhecendo o Evangelho, conhecendo a Jesus, como o próprio Senhor disse, nós passamos por aflição, tanto a aflição no nosso contexto de vida, nas circunstâncias, como a aflição no nosso ser. Imagina sem Ele, imagina sem o Senhor, imagina sem o consolo do Espírito Santo. Então eu creio em missões porque essa missão me alcançou. A segunda coisa, por que eu creio em missões? Eu creio na missão porque a missão restaura vidas. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 9.
Nós vamos ler os versos 10, 12 e 13. Mateus capítulo 9. Assim diz a Bíblia: saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu vim chamar justos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu creio na missão do Senhor Jesus, através da sua igreja, porque a missão restaura vidas. Nós conhecemos esse texto. Nós sabemos que Jesus chamou os discípulos, foi Ele que convocou os discípulos. No entanto, existe aqui uma mensagem de restauração profunda. Quando Jesus se aproxima de Mateus, Mateus era um filho primogênito. Na cultura judaica, os primogênitos eram direcionados, o ideal seria que eles fossem direcionados a uma escola para estudar a Torá, as leis, o Antigo Testamento, até os 14 anos de idade. E aos 14 anos de idade, eles passavam por um exame, uma prova, com sacerdotes, com escribas, com conhecedores da lei. Caso fossem aprovados, eles entravam em um outro nível para estudar pessoalmente com um mestre. O sonho desses jovens, como é o sonho dos nossos jovens atuais, era entrar nessa universidade, porque essa universidade garantia um status no meio do povo de Israel no futuro. No entanto, a realidade dos discípulos de Jesus era completamente a contrária. A maioria dos discípulos de Jesus eram filhos primogênitos, e eles estavam em trabalhos secundários no contexto de Israel, sendo publicanos, pescadores. Eles, na verdade, os discípulos de Jesus, a sua maioria, foram um dia nesse exame e foram reprovados. Geralmente era um grupo de mais de 60 conhecedores da lei, sacerdotes, que reuniam os jovens e começavam a fazer perguntas para eles concernente às Escrituras. Quando esses jovens eram reprovados, se aproximava um conhecedor da lei, estendia a mão para ele e dizia: você foi reprovado. Agora o que te serve, a palavra é o que te sobra, é você ir constituir família, honrar a Deus com seus dízimos, com as suas primícias, e ser fiel ao templo, ser fiel à sinagoga, se ele tivesse em uma localidade que não tinha templo. Agora, quando ele era aprovado, se aproximava um sacerdote, se aproximava um mestre da lei, e colocava a mão sobre o ombro dele, e dizia só essa palavra: siga-me, vem de trás de mim. Na tradição judaica, a proposta do discípulo era estar muito próximo do seu mestre, ao ponto de que a poeira do calçado do seu mestre cobrisse a sua cabeça. Ele deveria imitar, parecer. Por isso Paulo fala: eu sou imitador de Cristo, e vocês deveriam ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando em um contexto judaico, ele está falando em um contexto de talmidim, de discipulado. Jesus, quando chegou para Mateus e disse: vem de trás de mim, e não deu nenhuma explicação, ele estava restaurando o sonho daquele homem. Ele estava colocando justiça na vida daquele homem. A justiça, ela nada mais do que é colocar as coisas no seu lugar. Jesus estava restaurando a identidade de Mateus. Quando o Senhor nos alcançou,
e Ele te chamou para seguir Ele, o Senhor estava te tirando das trevas e colocando na luz. O Senhor estava te tirando de uma orfandade e te dando pai de novo. Ele estava restaurando você, restaurando nossas vidas. Eu creio na missão, porque a missão restaura identidades, a missão restaura vidas, a missão restaura sonhos. O anúncio do Evangelho, o encontro das pessoas com Jesus, restaura vidas. E foi o que aconteceu comigo. O Senhor restaurou minha vida e foi o que aconteceu com você. Ele restaura sonhos. A terceira coisa, porque eu creio na missão, eu creio porque somos portadores dessa bênção. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12. No livro de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis 12, no verso 1 até o 3, a Bíblia diz assim. Vou aproveitar aqui. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, nós somos, porque eu creio na missão, porque nós somos portadores dela. Nós somos portadores de uma semente que é a semente da eternidade. Nós somos portadores dessa bênção que é a missão e que é uma pessoa, e essa pessoa é relacional, e o nome dela é Jesus Cristo. Você observa aqui nesse texto, hoje nós vivemos uma realidade, inclusive dentro das nossas igrejas, onde nós buscamos o Senhor para suprir as nossas carências carnais. Estamos confundidos com as vozes desse mundo e somos chamados, convidados a suprir continuamente as carências, as debilidades da nossa carne. Mas o Senhor aqui mostra a Abraão, antes mesmo de enviá-lo, que ele já era portador da bênção, porque Deus fala: eu já te abençoei. Abraão não precisou chegar a Deus e dizer: Deus me abençoa, não. Deus de antemão, ele já nos abençoou. Quando nós mudamos o foco, quando nós damos ouvidos ao Espírito de Deus, quando nós vivemos como disse Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, quando nós não somos seduzidos pelos desejos, pelas carências da nossa carne, nós conseguimos entender que nós somos portadores da bênção, e que essa bênção, que é Jesus, ela pode afetar a vida de quem está ao nosso redor. Eu creio na missão porque a missão é de Deus, e antes do envio ele já nos abençoou, ele já nos deu recursos, e o recurso é ele. Sem Jesus nós nada podemos fazer. O salmista, no capítulo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nós temos nas nossas traduções: nada não me faltará, mas no hebraico é: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Porque o que ele está falando é o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada não me faltará, é um plano nada. A nossa visão humana, a nossa perspectiva, cosmovisão, sempre vê o terreno. Mas quando o salmista fala: o Senhor é o meu pastor, no original, e ele não me faltará, ele está falando da presença, dessa bênção que foi dada a Abraão, e que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. É tão interessante que quando Deus criou o homem, a matéria, houve um tempo, ele cria a matéria,
e depois a Bíblia diz que ele sopra. Nós não sabemos qual foi o tempo entre a criação da obra de arte, e agora eu quero abrir um espaço para conjecturar com vocês. Houve uma criação da obra de arte, e eu imagino, eu pessoalmente, tá? Você não precisa crer assim, isso não é teologia, isso é uma percepção pessoal. Eu imagino que os anjos observaram o homem, a estrutura física, e disseram: uau! Que obra de arte que o Criador fez! Que maravilha! Nós jamais pensaríamos em uma obra assim, porque eles viram tudo, eles viram o processo da criação. Mas depois, a Bíblia diz que Deus sopra em nós, sopra em Adão a vida, o ar de vida, o sentido, o espírito. Eu pessoalmente entendo que o Senhor, na sua onisciência, Ele conhecia os tempos atuais, e o que Ele estava querendo comunicar era: olha, é uma obra de arte esse corpo, todas as células, o sistema, mas o importante, o que é real, o que é divino, o que é transcendente, o que é igual a todos, o que me demonstra a minha marca da criação e o meu desejo intencional de paternidade a vocês, não é a cor da pele, não é a quantidade de dinheiro que vocês têm, não é se você é do Brasil, do terceiro mundo, e o outro nasceu na Dinamarca e vive no primeiro mundo. É o espírito, é a vida que eu coloquei em vocês. Você pode estar doente, ou você pode estar são, não muda. Existe a possibilidade do seu espírito estar sadio em Cristo, em Deus. Nós somos portadores dessa bênção, independente da nossa carteira, da nossa declaração, do nosso país, se eu sou pobre ou rico, se eu tenho uma formação acadêmica ou não, se eu vivo no Brasil ou na Dinamarca. O Senhor colocou em nós essa bênção, e por isso eu creio na missão. Nós somos portadores das boas novas, nós somos portadores da esperança para o Brasil. Há uma semana eu estava em uma igreja, e um pastor, e eu não culpo ele por isso, mas ele me disse: eu não creio mais no Brasil. O Brasil não tem jeito, Júnior, acabou, é daqui para pior. Eu entendi a insatisfação dele, mas ao mesmo tempo eu quis animá-lo, dizendo: pastor, nós temos que crer, porque o Senhor pode mudar o nosso país. E sabe através de quem Ele quer fazer? Ele quer fazer através de nós. E é por isso o quarto ponto da nossa mensagem: eu creio na missão, porque a missão nos une. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e eu vou concluir a minha mensagem depois da leitura e aplicação desse texto. Capítulo 5, verso 13. Porque eu creio na missão? Porque a missão, ela nos une. A Bíblia diz, capítulo 5 de Mateus, verso 13, a partir do verso 13: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, deve colocar no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Eu creio na missão, porque a missão, ela nos une. Você observa aqui que Jesus não falou você no singular, Jesus falou vocês.
Jamais, a proposta de Deus sempre foi comunidade. A proposta de Deus sempre foi que a sua igreja, se nós juntássemos aqui milhares de pessoas de várias denominações e disséssemos a ela: agora cada uma grita em voz alta a sua igreja. Então você gritaria: Igreja Presbiteriana Independente. Eu gritaria: Igreja Luterana de Passo Fundo. Outros gritariam: Igreja Pentecostal, não sei o quê. Só que se alguém tivesse de fora para tentar identificar cada igreja, não iria identificar, não seria capaz, porque eram muitas vozes falando, dando declarações de uma identidade que é local, mas que não é a identidade universal e a de Deus. A de Deus é nós, vocês, Igreja Presbiteriana, Igreja Pentecostal, Igreja Luterana, vocês são a luz do mundo. A missão de Deus nos une. A missão de Deus nos tira os preconceitos. A missão de Deus nos faz caminhar em humildade e entender que nós dependemos uns dos outros. A missão de Deus me faz entender como missionário que eu não posso fazer essa missão, cumprir essa missão na Espanha, se vocês não me enviam. A missão de Deus, eu creio nela, porque ela gera o senso da Trindade em nós, a comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. A missão de Deus, ela nos une porque ela nos faz entender que eu não sou nada se eu não tenho você, se eu não tenho a igreja, se eu não tenho a minha família do meu lado. Meus irmãos, eu creio na missão. Eu tenho visto ao longo desses 18 anos de peregrinagem, nesses 29 países que eu tive o privilégio de servir ao Senhor Jesus, foram 29 países de trabalho a curto prazo, plantações de igreja, e eu vi, meus irmãos, a partir da minha vida, eu vi e eu creio nessa missão. O Senhor Jesus, Ele salva pessoas. O Senhor Jesus, Ele restaura sonhos. O Senhor Jesus, Ele traz significado real para a vida de pessoas no mundo inteiro. E o Senhor Jesus, Ele espera de cada um de nós, e nós como família, como corpo de Cristo, que sigamos com essa missão aqui em Sorocaba, no Brasil e em todo o mundo, até que Ele venha, porque Ele prometeu que Ele estaria conosco até os fins dos tempos. Feche seus olhos, eu quero orar por você.